Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do Eu é Mais Bolas de 2025. Esta semana temos um episódio especial, não vamos ter o habitual debate, mas sim depoimentos do nosso painel, do atual, mas também de pessoas que já não fazem do painel residente do Eu é Mais Bolas e aos quais foi pedido que escolhessem um momento marcante de 2026. Curiosamente, a maior parte deles escolheram as eleições autárquicas, mas os nossos 2 primeiros, oradores do nosso painel, a Adriana e Miguel, quiseram ser diferentes e escolheram outros 2 temas. Por isso, esses 2 ficaram para o fim, porque entretanto vamos ouvir então os acontecimentos do ano dos outros que aceitaram o repto para o episódio de hoje. Antes de ouvirmos, vou apenas só também fazer uma breve súmula daquilo que foi em 2025 e recordar que faz agora um ano, a 1 de janeiro, que os 2 pórticos da A28 foram eliminados. Discutimos também bastante a videovigilância, neste caso por Valença, e também os transportes públicos e o concurso ainda por lançar da SIM para os transportes na nossa região. Também se falou bastante de transportes públicos por Viana do Castelo e a municipalização do serviço e a desagregação das freguesias que foi aprovada durante este ano. Naturalmente que em maio falamos de eleições legislativas, do que estava a acontecer e do que aconteceu depois das eleições e da eleição de 3 deputados pela AD, apenas um deputado pelo PS e o primeiro deputado eleito pelo Chega também nessas eleições autárquicas de maio. Falamos também da transformação do quadrilátero num pentágono urbano, nas mudanças no Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, falou-se também bastante do mercado municipal de Viana do Castelo, das incertezas no mercado industrial do setor automóvel e, claro, também do apagão que marcou sem sombra de dúvida este ano de 2025. Com o aproximar do verão falamos de incêndios, com o aproximar do inverno falamos de cheias e de muita chuva, falamos de problemas de habitação, falamos de problemas de creche, falou-se até do deslocamento de helicóptero de Arcos de Valdevez para Porto Alegre e depois falámos muito, mas mesmo muito de autárquicas. Tivemos também um especial autárquicas dedicado onde conversamos com muitos dos candidatos a presidentes de Câmara nas últimas, então, autárquicas, fez bastantes balanços disso. Mas, então, agora é hora de saber o que é que o nosso painel achou como um momento mais marcante e também aquilo que desejam para 2026 e vamos começar pela Marta Van Frieden. Olá a todos os ouvintes e espectadores do podcast Eu é Mais Bolas. Então, o José desafiou-nos a refletir e a identificar aqui qual teria sido o evento que marcou o ano de 2025 no Alto Minho. E depois de pensar um bocadinho, eu acho que o grande evento que marcou o ano de 2025 foram mesmo as eleições autárquicas, por vários motivos. O primeiro é que nós acabamos por ter uma nova configuração política no Alto Minho e por isso vai ser interessante perceber ao longo destes 4 anos para onde é que o Alto Minho vai caminhar. O segundo motivo é mesmo a entrada da iniciativa liberal na Assembleia Municipal de Viana do Castelo, do Ponte Lima e na Assembleia de Freguesia de Passau, ou seja, entrar novas forças políticas no distrito do Alto Minho e saíram outras forças políticas, como é, por exemplo, o caso do Bloco de Esquerda. E eu acho que isso também é um acontecimento marcante. E depois, porque em ano de eleições não poderia deixar de acontecer um conjunto de anúncios, obra concretizada, mais obra, é isso, anunciada, todos os executivos tentam aqui demonstrar nesta reta final o quão competentes são, o quão conseguiram desenvolver os seus municípios e o quão são capazes de continuar a fazê-lo no futuro. E por isso eu acho que, se pudesse dizer assim, um grande evento que marcou o ano de 2025, eu acho que foi mesmo as eleições autárquicas, até porque acaba por ter este efeito de onda, não é? Um ripple effect sobre uma série de outros aspectos da nossa vida, e por isso eu acho que, de facto, este foi o grande acontecimento de 2025. O José desafiou-nos também a identificar aqui um desejo para 2026 e eu gostava muito que a classe política do Alto Minho percebesse o potencial que existe na nossa região. Nós, de facto, vivemos numa localização geográfica que é privilegiada, que não tem sido aproveitada.
acho que muito por falta de visão desta classe política, e por isso, se eu pudesse deixar uma mensagem para 2026, era mesmo que o Alto Minho conseguisse ter mais competitividade, mais progresso, mais inovação, eh, e que na realidade percebesse que com estes três fatores é possível construir riqueza, e construir riqueza significa também trazermos um Estado social mais forte para todos aqueles que precisam desse mesmo Estado social. Não poderia também deixar de vos desejar um ano cheio de abundância, cheio de amor, cheio de sonhos realizados, outros tantos por realizar, e por isso fica assim aqui a minha lista de desejos para 2026, para todos os nossos ouvintes e espectadores do podcast Eu e Mais Bolas. A Marta centrou a sua atenção também por Viana e, saltando a Ponte Lima, o José Carlos Pita falou um bocado mais sobre Ponte Lima. O melhor momento de 2025, como não poderia deixar de ser, foi o reforço da confiança através de uma votação expressiva no CDS-PP em Ponte Lima. Esta responsabilidade, que nos foi incutida pelo povo limiano, representa não só um orgulho imenso, mas também uma pressão extra. Através da eleição de mais um elemento para o Executivo Municipal, o CDS-PP neste momento tem ainda mais capacidade para desenvolver um ainda melhor trabalho pelo povo limiano e pelo nosso município. É também importante reforçar a todos aqueles que ao longo dos tempos têm vindo a dizer que o CDS-PP está morto. O CDS reforça-se assim como a quarta força política autárquica em Portugal, com 7 presidentes de Câmara, com a governação em 51 concelhos. O CDS demonstra a sua força na proximidade e na governação local. É importante também deixar um grande desejo para 2026. Este desejo vem que as próximas presidenciais sejam um momento de maturidade política. Que Portugal escolha um presidente pluralista, equilibrado e fiel aos nossos valores democráticos. Queremos um presidente assertivo e que realmente dignifique o povo português. São estes os melhores momentos e os meus desejos para o próximo ano. De Zé Carlos para o Zé Carlos, agora o Zé Carlos Barbosa, que também aborda a temática das eleições autárquicas como um momento alto de 2026. Então, quando pensamos no ano 2025, aqui no Alto Minho, há um acontecimento que se impõe, quase de forma inevitável, aqui as eleições autárquicas, não porque tenham sido surpreendentes em todos os resultados, mas porque revelam uma mudança clara e aqui na conjuntura política da região. As autárquicas são sempre um momento muito especial na democracia portuguesa, são eleições de proximidade, onde o voto não se decide tanto pelos discursos nacionais, mas pela experiência aqui concreta das pessoas com o Conselho, com a sua Câmara Municipal, com as suas freguesias, com quem governa no fundo no dia a dia. E em 2025 esse voto foi particularmente expressivo aqui no Alto Minho. O mapa político da região passou a ser mais fragmentado e ao mesmo tempo também mais competitivo. No conjunto dos 10 concelhos daqui do distrito, e falando mais em si dos próprios concelhos, a maioria das câmaras passou a ser governada pelo PSD ou por coligações lideradas pelo PSD. O PS manteve 4 câmaras municipais e o CDS manteve uma, como habitualmente. Este dado por si só é relevante, mas importa também perceber o que é que significa e, sobretudo, o que não significa também. Não significa que o Alto Minho tenha feito uma viragem ideológica para a direita, não significa também um entusiasmo coletivo com um projeto alternativo regional e não significa automaticamente que quem ganhou tenha acertado ou quem perdeu tenha efetivamente falhado em tudo. Em muitos conselhos estas mudanças também resultam do desgaste natural, de ciclos políticos longos. Governar muitos anos seguidos cria inevitavelmente expectativas elevadas, também cria fadiga política e maior exigência por parte do próprio eleitorado. Quando essas expectativas acabam por não ser totalmente correspondidas, o voto tende a funcionar como um instrumento de penalização. E é importante dizer isto aqui com alguma clareza, que mudar não é por definição melhorar, tal como manter não é por si só sinal de sucesso. As autárquicas de 2025 mostram, sobretudo, que o eleitorado está mais atento, é mais crítico e também, de certa forma, não é tão automatizado como se imagina. Ao mesmo tempo, houve aqui conselhos onde a continuidade foi confirmada e destaco, claro, em Viana do Castelo, por exemplo, que se manteve a governação socialista. Viana é governada, como sabemos, pelo PS há muitos anos. As eleições de 2025 confirmam essa realidade.
Esta continuidade deve também ser lida, acima de tudo, como uma escolha de estabilidade, que neste Conselho que é central do Alto Minho, com um forte peso económico, também social e político, e não é, de certa forma, um cheque em branco que se está a dar, nem uma consagração, é uma opção consciente por um modelo conhecido num contexto regional mais competitivo. Também destaco Valença, que se verificou aqui uma continuidade. Valença já era governada pelo PS no mandato anterior, mas em 2025 essa liderança foi reforçada de forma muito expressiva. Este resultado também é relevante, não por contrariar a tendência regional, mas precisamente por acontecer num contexto onde várias câmaras mudam de partido. O reforço em Valença mostra que mesmo num cenário de maior exigência eleitoral, há projetos locais que conseguem manter e consolidar a confiança dos eleitores. Em contrapartida, claro, conselhos como Melgaço, Caminha e outros assistiram aqui a uma mudança de liderança para o PSD ou coligações de direita, algumas delas pondo aqui o fim à maioria socialistas, com muitos anos. Estes resultados, claro que devem ser analisados caso a caso, tendo em conta contextos locais, específicos, dinâmicas próprias e também ciclos políticos muito prolongados. O ponto central é este: o Alto Minho deixou de ser politicamente previsível, o voto deixou de ser herdado e passou a ser usado como uma avaliação dos resultados, proximidade, capacidade de resposta, e escolher aqui um novo quadro político regional, um quadro em que nenhuma força pode assumir que tem vitórias garantidas, um quadro em que governar exige mais trabalho, mais escuta e mais coerência também, e isso, independentemente dos partidos, é um sinal de maturidade também democrática. Para quem ganhou estas eleições, seja qual for a cor política, o desafio agora é provar que a mudança, quando existiu, foi mais do que simbólica, que se traduz em melhores políticas públicas, em mais proximidade e em melhores decisões para as pessoas. Para quem perdeu, o desafio é igualmente exigente, não basta aqui também lamentar os resultados ou atribuir culpas externas, é preciso refletir, corrigir, renovar práticas e construir projetos políticos que voltem a merecer confiança. Se tivesse de resumir aqui o significado político de 2025 no Alto Domingo, diria que foi o ano em que o eleitorado mostrou que está atento e disposto a usar o voto como instrumento de exigência, e é precisamente a partir daqui que faz sentido olhar para o futuro. Para 2026, o meu desejo é simples, mas também ambicioso, que esta nova conjuntura política se traduza em mais responsabilidade, mais seriedade e melhores respostas para o Alto Domingo. Que quem governa saiba que não governa por inércia, mas por confiança renovável. Que quem está aqui na oposição saiba construir aqui alternativas credíveis e que a política local volte a ser, acima de tudo, um espaço de soluções concretas para quem vive, trabalha e quer ficar aqui na nossa região, porque no fim o mais importante do que quem ganha ou quem perde as eleições é saber que se o Alto Minho realmente ganha com isso. E essa é a medida pela qual a política será julgada em 2026. Desejo a todos um ano cheio de sucessos e de coisas boas. O Hugo Joel Pereira também escolheu as eleições autárquicas como um momento alto do Alto Minho, das vitórias do PS e CDS, respectivamente em Viana e Ponte Lima, e de fenómenos interessantes, no caso, a alteração camarária de Caminha e Melgaço. E um pormenor também para 2026 ao chamar a mensagem de Natal de Jorge Pinto. Desde já queria dar os parabéns ao programa por mais um ano de gravações. 2025 foi um ano muito dado às atividades políticas, com várias eleições e com várias discussões no programa que permitiram dar a conhecer as perspectivas políticas locais dos partidos e das pessoas que foram intervindo no programa Eu é Mais Bolas. Quando me perguntam sobre o acontecimento mais relevante do ano no Alto Minho, eu teria de destacar claramente as eleições autárquicas. São o maior evento da democracia portuguesa, são de longe as eleições mais participadas, quer em termos de candidatos, quer em termos de participação democrática dos eleitores. E aqui no Alto Minho elas revelaram-nos algumas tendências bastante claras e que são bastante interessantes, mesmo quando olhamos numa perspectiva macro ao nível nacional. Desde logo a vitória do PS em Viana do Castelo, que surpreende apenas pela dimensão, pela maioria absoluta de um executivo, e que permite ao PS neste momento ter um conforto nos próximos 4 anos aqui no Conselho de Viana do Castelo. Mas não só em Viana, houve também alguns fenómenos interessantes que aconteceram no Alto Minho nestas eleições autárquicas. Desde logo a vitória do CDS em Ponte Lima, que reforçou aquilo que era já uma maioria absoluta que o partido já tinha e, portanto,
demonstra claramente a preferência dos limianos pela governação centrista, e dá também, mais uma vez, 4 anos de estabilidade à governação do CDS em Ponte Lima. Mas houve 2 fenómenos interessantes de mudança no Alto Minho nas eleições autárquicas, desde logo em Caminha e em Melgaço, mudanças do PS para o PSD, e que acompanharam aquilo que era a tendência nacional e que se esperava que pudesse acontecer em alguns concelhos do Alto Minho. Estes foram os 2 concelhos onde houve essa mudança de perdas de câmaras do Partido Socialista para o Partido Social Democrata, e, portanto, dentro daquilo que era expectável a nível nacional. Mas nesta quadra festiva que nós estamos a viver, há um sublinhado que eu gostava de fazer. Houve um candidato presidencial que teve um excelente discurso de Natal, que foi o candidato Jorge Pinto, que nem sequer faz parte daquilo que é a minha perspectiva política para o país, mas que eu reconheço que teve uma ótima prestação nessa mensagem de Natal. E ele reforça um ponto bastante interessante, que é, numa época de encontro e de reencontro de pessoas, é uma época dada especialmente à discussão política, aquilo que nós pensamos para o país. Há pessoas que vêm novamente a Portugal, a Viana do Castelo, a Ponte Lima, a Paredes de Coura, Ponta Bar, Carlos Valdevez, e nestes reencontros familiares dá-se momentos de discussão, e é bom que a gente discuta o país, que pense o país, que fale sobre o país, mas que no final de todas as discussões, independentemente daquilo que é a nossa preferência por um país, nossa visão política do país, o fundamental é sublinhar os nossos pontos de encontro, o quanto gostamos do nosso país, aquilo que é a nossa cultura, os nossos valores, a nossa língua, a nossa democracia e aquilo que nos faz amar de facto Portugal. Fiquem bem e desejo-vos a todos umas boas festas e umas boas entradas em 2026. Para encerrar a temática das autárquicas, temos a mensagem do João Puig, que também acaba por traçar um bocado aquilo que também foi o nosso ano de 2025. 2025 foi um ano de muitas mudanças no Alto Minho. Vivemos 2 eleições que alteraram o panorama político nacional e também a geografia autárquica do nosso distrito. Foram momentos que nos obrigaram a repensar a estrutura política e que refletem um claro sentimento de desagrado das pessoas em relação às políticas atuais. Foi também o ano em que finalmente tivemos respostas para problemas antigos. O assoreamento do Rio Minho, em Caminha, e o Portinho da Vila Praia de Âncora começaram a ter soluções. Talvez não as melhores, é verdade, mas houve progressos. Mesmo assim, ficou evidente a falta de diálogo com a população. A mobilidade foi outro dos grandes temas do ano. Os autocarros passaram a ter gestão da Transcunha para a Câmara Municipal de Viana do Castelo, agora com o nome de Viana, e este assunto esteve no centro das campanhas autárquicas em todo o distrito. Percebemos que é um problema comum a todos os concelhos e que terá um papel decisivo no futuro. Do TGV, que irá atravessar o Alto Minho, há falta de ligações eficazes entre municípios. Ainda há muito por fazer. Esperamos que um dia possamos dizer que finalmente estamos todos ligados. Mas 2025 também trouxe momentos difíceis. O incêndio de Ponta Barca, que consumiram mais 7.500 hectares, deixaram-nos com um sentimento de impotência e um sentimento de repetição, porque ano após ano assistimos ao mesmo problema. Sem respostas estruturais, sem verdadeira prevenção. Já há bons exemplos, como o Sestelo. Mas quando olhamos para o corte do orçamento da floresta, somos obrigados a perguntar: quando é que vamos levar isto realmente a sério? Quando é que vamos procurar soluções duradouras? E tal como os incêndios, há outros problemas que continuam sem ser respostas. As cheias, a habitação, a saúde, os serviços públicos. Aos poucos deixamos de nos sentir ouvidos. E isso cria afastamento. Assistimos também a uma degradação da democracia, alimentada por agentes de ódio e da desinformação. São eles que monopolizam a atenção, quando devíamos estar a falar dos problemas que afetam o nosso dia-a-dia. Distraem-nos do essencial e impedem-nos de olhar para o futuro. Mas apesar destas frustrações, eu vejo nas pessoas do Alto Minho a solução. Vejo em nós um potencial para mudar esta narrativa. As pessoas do Alto Minho, nortenhas e genuínas, sem medo do que têm para dizer e nunca se deixam enganar. Brincam com as palavras e sabem brincar. Com facilidade se fazem amigos e abrem portas e abrem janelas para conversas honestas e sem filtros.
São confiantes, de mãos à cintura, são trabalhadoras sempre de mangas arregaçadas, são filhos das minhotas matriarcas. Mulheres que conhecem a terra como conhecem os seus filhos, que sabem o nome dos frutos e o tempo das colheitas, e o valor da solidariedade. Delas herdamos a empatia, o sentido de comunidade e a certeza que ninguém estará sozinho. Porque no Alto Minho sentimos-nos sempre em casa, em cada rosto vemos família e familiaridade. E se nos voltássemos a unir como comunidade? E se participássemos mais? Se agíssemos mais? Se deixássemos de esperar e tornássemos os atores da decisão? Faltam plataformas? Falta tempo, mas nunca falta vontade. E o minhoto, quando quer, faz. Não se deixem mais levar. Participem. Não se deixem mais enganar. Informem-se. Não se deixem mais governar. Governem. Eu não preciso de deixar desejos para o ano. Eu acredito nas pessoas, eu acredito no seu sentido de responsabilidade e acredito que as pessoas e o Alto Minho terão um papel fundamental no futuro que estamos a criar. A todos um bom ano e juntos para um futuro melhor, um futuro mais livre. Agora, com quem começou é mais bolas? Miguel Sá e Adriana Temporão, começando pelo Miguel. O Miguel destacou como o grande momento de 2025, algo que começou e que se prolonga para o próximo ano, tem a ver com a construção de uma fábrica. Espero que as festas tenham corrido bem. Então, como um momento marcante do Alto Minho, eu não vou falar de autárquicas, porque tenho a certeza que toda a gente vai falar sobre isso e terá muito bem falado. Para mim, um dos momentos mais importantes no Alto Minho foi o Alto Minho Science Fest, que ocorreu em março, nos Arcos de Valdevez. E eu considero este um momento importante porque numa altura em que a desinformação e os movimentos contra a ciência estão a tomar algum terreno, a trazer a ciência onde ela não tem tanta expansão ou não tem tanta presença, porque não temos nenhum grande centro de investigação na região, trazê-la e dar a oportunidade às pessoas de conhecer o que é feito em Portugal, o que é feito pelos nossos cientistas, o que é ciência, como é que se chega até às descobertas que são feitas, por mais pequenas que seja. Acho que é um passo importante e acho que é de louvar as autarquias que querem trazer a ciência a regiões como a nossa. E acho muito importante e espero que esta foi a primeira edição e que existam mais edições para além destas e, se possível, até replicar pequenas ações como esta pelo distrito, ou até apoiar associações como, por exemplo, a Native Scientist, que traz os cientistas de regresso às suas escolas primárias. Como desejo para 2026, e porque de certeza quem acompanha o podcast já me ouviu falar disto e não vai ser surpresa, o meu desejo para 2026 é que efetivamente o concurso que a CIM tinha prometido para o início de 2025 para os transportes públicos a nível regional efetivamente aconteça, que se lance o concurso e que tenhamos de uma vez por todas transportes a nível regional dentro da nossa região e que depois seja posteriormente pensado o plano para fora da região, mas pelo menos para nos conseguirmos movimentar no nosso distrito de uma melhor forma, de uma forma mais acessível, com menos custos para nós e para o ambiente, e que não tenhamos que andar sempre com o carro para trás e para a frente, que leva a mais custos para as famílias, e sabemos o quão isso é importante neste momento com o custo de vida tão aumentado. E feliz 2026 a todos. Por fim, a Adriana Temporão, que escolheu como momento alto de 2025 algo que aconteceu em março, em Arcos de Valdevez, e foi ao Alto Minho Science Fest. Olá a todas e a todos que acompanham o Eu é Mais Bolas. Espero que tenham tido um Feliz Natal junto da vossa família, dos vossos amigos e também de todos aqueles que vos são queridos. E eu estou a fazer este vídeo porque me desafiaram a apresentar um momento, um acontecimento de 2025 que tenha marcado aqui a região do Alto Minho. E eu gostava de referir um acontecimento que, embora não se tenha materializado plenamente em 2025, arrancou efetivamente este ano e eu acredito que terá um impacto brutal aqui para todos no nosso território, no território do Alto Minho.
E eu refiro-me à construção de uma fábrica de unidades de distribuição de energia elétrica para data centers, que está a ser construído no concelho de Viana do Castelo, entre a Vila de Darque e Vila Nova de Anha. E porquê é que eu indico este acontecimento? Em primeiro lugar, porque é um investimento da empresa Nordic Epod, que é uma parceria entre o grupo norueguês CTS e também a americana Eaton, e que é um investimento que ascende os 50 milhões de euros e que se estima que venha a criar 500 postos de trabalho diretos, maioritariamente postos de trabalho qualificados. E para além de ser um investimento muito relevante a nível material e também com um objetivo de postos de trabalho bastante ambicioso e com grande expressão aqui no nosso território, eu acredito que, sendo um investimento localizado num setor da vanguarda tecnológica, será certamente muito importante para estimular a competitividade do nosso território. E sendo o Alto Minho, infelizmente, como um dos distritos com um índice de envelhecimento da população maiores a nível nacional, eu acredito que a presença de novos postos de trabalho qualificados no mercado laboral do Alto Minho será um forte estímulo para a atração e para a retenção de jovens com melhores rendimentos, melhores carreiras, com maior qualificação e que vêm certamente contribuir para o dinamismo e para a competitividade do Alto Minho de forma geral. E desafiaram-me também a apresentar um desejo para 2026 que eu considero que está muito alinhado com este acontecimento que acabei de referir e que se prende com o facto de querer que 2026 seja um ano de mudança de paradigma para o Alto Minho. Porque queremos um território que seja mais dinâmico, mais atrativo, com maiores oportunidades e que permita a todos, em particular os jovens, a fixarem-se, a construírem-se e a construírem, aliás, a sua vida no local onde nasceram ou onde escolheram, entretanto, viver. E, portanto, desejo a todos um feliz e próspero 2026 e que 2026 seja o ano do início de uma nova dinâmica aqui no Alto Minho para todos. Este foi então o balanço de 2025 no Alto Minho, pelo painel do Eu é Mais Bolas. Muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar-nos por mais um episódio. Fique bem, fique desse lado, continue-nos a seguir nas nossas redes sociais e a ouvir os nossos episódios. Faça subscrever na sua plataforma favorita de podcast. Passe a palavra, mostre estes episódios a mais curiosos, a pessoas que gostam de conversar e debater sobre o Alto Minho, para criarmos uma comunidade cada vez maior, de partilha, de debate, de crítica saudável, para também sim, desta forma, conseguirmos melhorar e desenvolver a nossa região. Quanto a mim, José Ribeiro, e também em nome da Maria José Braga, desejamos a todos os nossos ouvintes um feliz 2026 e até o próximo ano.